A graça e a paz, boa noite a todos. Vamos compartilhar uma palavra. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, volta um pouquinho. 1 João no capítulo 4. 1 João no capítulo 4, do 7 ao 13. Amém, meus irmãos? Você já olhou para o seu irmão e falou que é bom estar aqui? Acho que vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer uma gracinha, né? Espero que eu não seja inconveniente, mas olhe para o seu irmão do seu lado e fala assim: é bom estar aqui. Irmã, é bom estar aqui. Nelza, é bom estar aqui, não é, irmã? É bom amar os irmãos. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje, uma palavra muito simples, uma palavra que vai ser bem rápida. E a palavra, vamos ler aqui então a palavra. 1 João capítulo 4, do 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém, irmãos? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus amado, essa é a tua palavra, mas nós precisamos, Pai, que ela seja verdade em nossa vida, no nosso coração, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale conosco aqui nessa noite, Deus, para que a tua vontade prevaleça e que realmente a gente entenda o nosso propósito, que a gente entenda que nós somos teus filhos e que isso gere em nós, Pai, ações que manifestam o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, nós confiamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, meus amados. Deus é amor, amém, irmãos? Parece alguma coisa repetitiva falar isso. Todos nós sabemos. Você pode falar assim: não, Deus, eu sei que Deus é amor. Mas e aí, qual que é a implicação disso na minha vida? Nós estamos aqui hoje por causa desse amor. Um dia nós experimentamos do amor de Deus através de alguém. Alguém nos alcançou, amém? Alguém um dia incomodou a Marília, alcançou a Marília. Fez um estrago, né, Marília? Desmanchou uma casa antiga e fez uma casa nova. Amém, irmãos? A minha, eu falo assim da Marília, mas a minha vida também foi assim. E glória a Deus, porque nós podemos experimentar do amor de Deus. E aí eu escolhi aqui um texto que João fala de amor, mas João fala de amor, parece que o tempo inteiro. Eu estava lendo aqui a palavra, e se eu voltar uma folha apenas, no 1 João mesmo, no capítulo 2, no versículo 7, ele tem um texto que diz assim, a mensagem é assim: o antigo e o novo mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde um princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Então a palavra já está em nós. Pega esse texto de João e traz para a sua vida. O João está falando é para nós, para mim e para você aqui, para a igreja. E ele fala assim:
Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João já começou aqui falando de amor, mas ele falava de amor em outros textos também. Se eu continuar aqui no capítulo 3, antes a gente leu aqui, né, que no versículo 9 fala aqui a expressão do amor, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão está nas trevas. E aquele que ama seu irmão permanece na luz. Amém, irmão? Você está na luz? Amém? Se eu virar a página, no versículo 11 do capítulo 3 está assim: porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta. Qual que é a mensagem, irmãos? Eu só escutei a Marília, vamos lá? Que nos amemos uns aos outros. Esta é a palavra que nós ouvimos. Você ouviu essa palavra, irmão? Se eu voltar lá atrás, no Evangelho, no capítulo 13, João está relatando uma palavra do próprio Jesus. Jesus falando assim, lá no versículo 34 e 35, do capítulo 13. Novo mandamento vos dou. Não era antigo? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João relatando que o próprio Jesus estava falando que é um novo mandamento, porque é vida. Não é só palavra, é a vida de Deus na vida dos discípulos, se manifestando. E aí, por que João escreve, então, esse livro de 1 João? Se a gente for ler ele todo, fala demais de amor, sobre o amor de Deus repartido, o amor de Deus se manifestado. Amados, se a gente trazer para a nossa época de hoje, é simplesmente essa palavra para a gente confirmar que Deus nos ama de tal forma que Ele deu a vida do Filho por nós. Você crê nisso, meu irmão? E outra coisa também, João naquela época lá escreve para corrigir, porque já tinham falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que Deus era um Deus de mérito, de reciprocidade. Você fazia para ter. Faça isso e tenha. Receba. Não, irmãos. Deus nos amou e colocou as coisas à nossa disposição. Mas nós temos essa confusão de achar que Deus vai só nos livrar das tribulações. E vai ser um Deus bonzinho, e vai nos carregar, nos levar, e nós vamos ter uma vida pacífica e cheia de vitória e cheia de bênção. Mas como que é esse amor de Deus? Já que ele não é assim, esse amor que só vai nos abençoar, que só ser bênção. Como que é o amor de Deus, irmãos? Pensa aí. Como que é esse amor de Deus e como que ele se manifestou nesse amor? Parece uma coisa bem simples, né? Desde que nós começamos a frequentar a igreja, nós fomos recebidos, fomos amados, né? Todos aqui acho que experimentaram disso de uma forma, né? Parece uma coisa assim muito simples, muito elementar, uma coisa que faz parte da nossa vida amar as pessoas. Mas é assim mesmo, irmão? Nós amamos todo mundo? Aí a Nelza foi mais corajosa assim, né, irmão? Mas por quê? João está reafirmando que o amor de Deus por nós, e aí ele está falando também da necessidade desse amor, não só Deus nos amar, mas também desse amor ser repartido. E assim, eu acho que a intenção de João era que esse amor fosse repartido como uma coisa sem esforço, né? Uma coisa natural, uma coisa assim, você recebe, você reparte como uma coisa bem simples, uma coisa como se fosse uma coisa cotidiana, uma coisa natural.
Uma coisa simples. E nós fomos e aí, meus amados, talvez eu vou ser muito repetitivo nessa ministração, porque amar é a essência de Deus. E eu vou falar isso, acho que várias vezes aqui. Amar é a própria essência de Deus, é a própria natureza de Deus. Aqui nós lemos aqui no versículo aqui, fala assim que Deus é amor. No versículo 8 fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se o próprio Deus é amor e ele se manifesta, então nós experimentamos desse amor. E aí, amados, eu fico pensando assim, qual que é a nossa necessidade? Quem aqui não gosta de ser amado? Só eu que gosto de ser amado? Se a gente fizermos uma autoanálise, né, essa palavra tão fora de moda, nós percebemos que nós temos necessidade de sermos amados. Estou enganado, irmãos? Nós temos necessidade, amados. Queridos, e se nós não formos amados, então nós estamos num contexto, vamos dar um exemplo familiar, por exemplo, e nós temos dificuldades de perceber esse amor na família. Não sei qual que é a experiência de cada um, mas alguns de nós podem ter esse problema de não sentir ser amado. E aí, algum tempo atrás, talvez uns 20, 30 anos atrás, a gente nem precisava de psicólogo. Hoje todo mundo está procurando. É uma das profissões mais em alta hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas desenvolveram alguns problemas, talvez seja isso, falta desse sentimento de ser amado. E aí quem não se sente amado, desenvolve alguns problemas, desenvolve depressão, o que mais, meus amados? Ansiedade, necessidade de afirmação, insegurança. A pergunta de novo é: quem não gosta de ser amado? Quem não precisa? Não é que eu não gosto, eu preciso ser amado. Está na minha essência também de ser amado. Deus me ama e me deu esse presente aqui, que as pessoas que eu acho que me amam também. Glória a Deus, né, irmãos? Mas precisamos, irmãos, entender que esse amor de Deus por nós é para que isso nos fortaleça. Não é para a gente ler a palavra e não compreender que Deus é amor e pronto. Não, meus irmãos. Nós temos que usufruir dessas coisas. Esse ambiente aqui de igreja é um ambiente que Deus criou para nós nos amarmos como uma manifestação do amor dele. A exortação de João é para que esse amor prevaleça entre os crentes. Para que ele seja exercido como um poder. Um poder, irmãos. Você recebe, isso te capacita e você reparte. Amados, então como eu sou amado, eu amadureço. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém, glória a Deus. Mas como que é esse amor? Como é que Deus se manifesta nesse amor? A pergunta foi essa, acho que eu não respondi, né? Tem algumas semanas, na abertura do culto, eu pedi para os irmãos olhar um para o outro e falar sobre João 3,16. Vocês podem falar João 3,16? João 3,16. Porque Deus... Amém, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, isso é amor sacrificial, amor de Deus por nós. Nós olhamos para a cruz, lembramos de Jesus na cruz. É uma coisa assim subjetiva ou é uma coisa real? Pois estamos olhando para o amor de Deus, repartido e visto. João, aqui no versículo 8, fala: Deus é amor.
Deus é amor, amados. E é da natureza, e eu de novo vou falar, é da natureza de Deus, da essência de Deus, amar as pessoas, nos amar. E isso se reflete na vida dos filhos. Quem é filho de Deus? Glória a Deus, quem é filho, né? Toda vez que eu prego, eu lembro, eu falo muito isso, né? Que Deus se manifesta através de nós, e eu lembro que eu já falei, todos vocês vão falar que é repetição, quem escutou, né? Mas eu lembro que eu estava no supermercado e uma senhora falou que eu era a cara do seu Negro, o seu Negro era meu pai. E aí, glória a Deus, pareço com meu pai. Amados, quando as pessoas falam que nós nos parecemos com alguém, geralmente é um elogio, né, irmãos? Amém, tomara que seja, né? Geralmente é um elogio. Então, a mulher falou que eu parecia o meu pai na aparência exterior. Mas você se parece com seu pai na aparência interior também? O meu pai tinha muitos problemas, tinha alguns defeitos, que, glória a Deus, e eu conheci a Deus e pude corrigi-los. Não herdei essas coisas, porque eles falaram que eu ia herdar essas coisas, mas não herdei. Em nome de Jesus, eu fui liberto de alguns defeitos que ele tinha, que ele morreu muito novo e não pôde consertar. Mas, amados, nós nos parecemos com Deus, com o próprio Jesus, não é na nossa aparência exterior. As pessoas precisam ver Jesus, não é porque eu sou forçado a fazer alguma coisa, porque eu faço por obrigação, porque eu faço porque se eu não fazer, não posso fazer um bom relatório, eu não posso, eu tenho depois que justificar. Deus quer que nós nos parecemos com Ele, porque também é a nossa essência. Esse amor de Deus que Ele repartiu conosco, é a nossa essência também, é a nossa natureza amar as pessoas. É a nossa natureza ser filho e manifestar filho. Essa filiação. Onde é que está? Já que nós estamos aqui, vamos ver lá em João. Já abrindo aqui, eu acho que minha Bíblia está já acostumada, onde eu estou abrindo só nos meus versículos. Lá em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas a todos quanto receberam. Você recebeu Jesus, meus irmãos? Fala assim. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra está aqui, ela confirma, mas ela também te exorta. Porque você já tem o poder. Você já se parece com o Pai. Mas nós temos que ter o cuidado de caminhar, mas caminhar na certeza que o amor de Deus se manifesta através de nós, mas não de uma forma que Ele vai se manifestar só quando Ele é bonzinho. Eu já escutei algumas ministrações que afirmam que a ausência de problemas é a própria manifestação de Deus. Irmãos, isso é engano. Deus se manifesta, e aqui fala que Deus é amor, Deus se manifesta através de nós, é quando nós fazemos as coisas. Quando nós nos declinamos a nossa vontade e aceitamos a vontade dEle, e isso nos fortalece, e isso nos faz bem-aventurados. Se essa questão para Deus me satisfazer, dá tudo certo, tem que estar tudo certo, amados, eu tenho que reconhecer, eu estou perdido então. Porque não tem muita coisa certa na minha vida, tem muita coisa errada, muita coisa que eu não dou conta, tem muita coisa para acontecer, tem problemas, não dá tudo certinho. Cadê o Léo, hein? Ah, está escondidinho lá, ó. Eu estou aqui pensando, né? Se as coroas vão encaixar, viu, Léo? Tem que dar tudo certo, viu? Porque, né? Ora por isso, mas se eu não trabalhar direito, as coisas não acontecem. Mas Deus, Ele quer se manifestar de outra forma, amados. Deus, Ele quer ser repartido.
Deus não é, ele é individual, mas é um Deus coletivo, ele quer ser repartido entre os irmãos. E aí, irmãos, as coisas do mundo, elas não te satisfazem porque elas são passageiras. Você tem aí, ela se consome e logo vai acabar e vai ter que fazer de novo. Vai ter que ter outra coisa para ocupar aquele lugar. Mas Deus não é assim. Porque Deus já deu sacrifício suficiente para nós experimentarmos o seu amor. Mas nós precisamos entender que a presença dele em nós já está confirmada aqui na palavra. É uma questão de fé. É uma questão de a gente crer nisso. Quando a gente lê aqui, nós fomos ministrados, né, há bastante tempo sobre nossa identidade. Somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Somos filhos de Deus. Aí quando eu leio aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, no versículo 7, fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e porque aquele que ama é nascido de Deus. Então, irmão, você é nascido de Deus, isso é sua identidade, você é filho. É o mais importante aqui desse versículo? É, mas é agora, vamos ler de novo, com calma. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Então, meus irmãos, não é uma questão só de identidade, é uma questão de intimidade também. Você ama, você é nascido de Deus, mas você conhece a Deus. Agora começou a ficar meio firme, né? Está meio puxado, não está, Nelson? Agora começou. Amados, é identidade e intimidade. Nós fomos aqui ministrar recentemente que Nicodemos tinha lá uma dúvida lá e ele não entendia o que era nascer de novo. E eu te afirmo, irmãos, que nós precisamos nascer de novo. Glória a Deus, já nascemos de novo. Para entender que é possível experimentar esse amor. Que é possível manifestar esse amor. Porque nós não somos mais velhas criaturas, nós somos novas criaturas. Agora nós somos nascidos da água do Espírito. E Deus está em nós. Nós já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E reinamos com Ele. E cremos nisso. E nisso nos faz capazes de ser a manifestação dEle. Porque nós já somos a habitação do Espírito, irmãos. Então, o Elvis, ele quer fazer as bagunças dele lá e quer tratar as pessoas como elas merecem, mas Deus não deixa, porque é a vontade de Deus que prevalece. Amém, irmãos? Ai, se fosse assim todo o tempo, hein? Era bom, mas o Elvis ainda tem que aprender ainda algumas coisas. Amados, mas é isso, nós somos criados para isso, para manifestar o amor de Deus. Amém, irmãos? Amados, mas nós estávamos aonde? Nós precisamos? Não, nós já nascemos de novo, irmãos. Amém? Vocês podem tomar posse disso? Nós já nascemos de novo, e agora nós somos a habitação do Espírito Santo, e agora esse amor de Deus, esse amar de Deus, não é mais uma nossa escolha, já é uma coisa natural da nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Não é mais a sua opção, a sua escolha, porque você já foi criado para isso. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. A natureza de Deus está em você. E a essência de Deus é amor, e essa essência está em você. Jesus amou seus inimigos. Amém, irmãos? Presta atenção, hein? Amém? Jesus amou seus inimigos. Jesus amou os pecadores. Jesus amou os seus discípulos. Sim. E nós somos capazes também de fazer isso, de manifestar isso? Deus, nós lemos aqui, né? Nisso consiste o amor. Aqui, nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Agora vou precisar da ajuda do Léo, né, Léo? Como é aquela música do Thales Roberto? Mesmo sendo assim. Pode cantar. Mesmo sendo assim, pobre pecador.
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Ah, mas vocês não estão me ajudando, gente. Vocês estão rindo de mim. Se estou fraco, se estou caído, Ele não deixa de me amar. Amados, tá, é uma música, né, um poema que... Mas o amor de Deus é assim, meus irmãos. Deus nos ama todo o tempo. Mas Deus nos criou com um propósito. Esse amor que foi repartido em nós, que foi ministrado em nós, que foi derramado em nós, que é a própria natureza de Deus, a essência de Deus, não foi para qualquer coisa, foi para um fim proveitoso. Talvez você tenha aí alguma capacidade que possa ser exercida em algum ministério da igreja. Talvez você tenha aí alguma condição de abençoar pessoas. Talvez você ainda não experimentou das bênçãos de Deus assim como Deus quer, porque você acha que Deus vai privilegiar alguns. Mas sabe, você está enganado. O amor de Deus já foi repartido. Se você é filho, você já tem isso disponível. E que você tem que ser fortalecido nisso. É claro que a igreja é um ambiente em que você é ministrado sobre isso. E isso te leva a entender e a perceber esse amor. Então, irmãos, uma forma do amor de Deus se manifestar é os nossos relacionamentos. Mas vamos voltar aqui, porque amar não é uma questão de sentimento. Amar é uma questão de decisão. Eu escolho amar. Por quê? Porque eu já sou capaz. Será que é só Jesus que é capaz de amar dessa maneira aqui? De amar os inimigos, de amar quem não merece? Você já se sentiu nessa posição, por exemplo, quando Jesus encontrou lá o Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era um pecador. Zaqueu praticamente roubava lá, porque ele cobrava imposto lá, e ele falou, eu arrependi, então eu vou devolver. E Jesus encontrou várias pessoas que eram pecadoras, e o que ele fez? Ele deu o que elas mereciam? Mas será que só Jesus era capaz disso, que dá para as pessoas só as pessoas o que elas precisam, não o que elas merecem? Amados, nos foi dada, vou falar de novo, nos foi dada essa natureza de Deus, que nos faz capaz de amar assim. Não deveria existir espaço em nosso coração para a dúvida disso? Porque essas dúvidas geram em nós falta de perdão, ressentimento, justiça própria e até vingança. Irmãos, eu pergunto de novo, nós somos capazes de amar como o amor de Jesus? Se ninguém respondeu, irmão, nós somos capazes, sim, irmãos. Nós temos que ter fé nisso, crer nisso, né? Ser nascido de Deus e conhecê-lo já traz daí. Nós já somos assim. Nós já somos assim. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E aí, irmão, quando eu falo aqui no versículo 7, fala assim, todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, meu irmão, se você tem dúvida, se relaciona com Deus, vai conhecê-lo. Eu li aqui alguns versículos para firmar aqui a palavra que eu estou ministrando hoje. E se você ler as palavras, eu li esse versículo aqui várias vezes e pulava esse conhece a Deus. Eu sabia de cor até o E, até quem ama é nascido de Deus. Depois eu esquecia. Amados, porque é importante conhecer a Deus. Isso é intimidade. Então, para conhecer, você tem que se relacionar, gastar tempo. Deus nos ama e quer se relacionar com nós. Nós temos que nos relacionar com Deus. Manifestar a vida de Jesus e ser dirigidos pelo Espírito. Tudo isso, irmãos, de uma vez só. Não é separado, é uma mistura. É difícil de entender, meu irmão, mas é assim.
se relacionar com Deus, aprender de Jesus e manifestar. Porque nós somos guiados pelo Espírito. E aí, meus irmãos, quando a gente vai fazer um estudo e vai ler as referências, nossa, aí tem alguma coisa que te conforta o coração. Porque aí Deus me falou que não dependia da minha capacidade, porque Ele sabia que eu era incapaz. E aí eu fui ler lá em João 15, quando fala da videira verdadeira. Aí tem um versículo lá que fala que o ramo não pode produzir o fruto por si só, mas o ramo está enxertado na videira. E isso me encheu de alegria, porque eu me vi nessa condição. Então, meus irmãos, é claro que vai ter, eu não sei se a palavra quer dizer, se a palavra é esforço, mas o esforço que eu tenho que ter é de deixar essa vida fluir através de mim, porque eu já tenho ela, eu já estou na videira. Eu já estou plantado na videira verdadeira. Eu já estou em Jesus. E eu tenho que crer nisso e deixar Deus fazer através de mim. E aí eu me veio aí, claro que, né, noutra referência, me puxou minha orelha, porque eu li lá que em Mateus, no capítulo 7, quando fala lá das duas edificações lá, fala que o insensato edificou a casa onde? E aí a relação dele com a palavra é o quê? Ele lê as palavras e não... Mas se Deus já está em mim, e eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu tenho poder para praticar a palavra. E eu tenho agora que ter ousadia para fazer isso. Porque amar não é uma obrigação. Amar está na minha essência. Porque eu nasci de novo, irmãos. Amém, irmãos? Eu nasci de novo. Fala para você mesmo, eu nasci de novo. Irmãos, isso é milagre de Deus. Isso é o amor sacrificial de Deus, que nos capacitou, que nos gerou nele e nos capacitou para ser a manifestação dele. Eu fico pensando, né, que muitas vezes a gente toma decisões e parece que a gente volta atrás, né? A gente é nova criatura e faz coisas boas, de repente a gente pisa na bola e dá um mau testemunho. Faz parte da nossa caminhada, irmãos. Por isso nós temos igreja, somos igreja para nós amarmos uns aos outros de tal forma que nós somos exortados, mas também nós somos acalmados, nós somos desafiados, mas também nós somos amados de tal forma que nós temos o amor uns pelos outros na igreja, se manifesta com tolerância, com paciência, com entendimento. E aí nós vamos aprendendo. Nós temos que ter confiança. A confiança que nós temos em Deus se manifesta através dos nossos relacionamentos, amados. Amados, e agora então nós somos filhos e estamos em Deus, e aí Deus se manifesta através de você. Não é algo só de momento, não é algo de esforço, é algo espontâneo. Amém, meus irmãos? Mas para isso acontecer, nós temos que deixar a vontade de Deus agir através de nós. O esforço que nós temos que ter é de deixar a nossa vontade em segundo plano, para a vontade de Deus ser em primeiro plano. Imagine, se dependesse da minha vontade de ser bonzinho. Eu lembro uma vez que eu era líder da ação social, e na época eu fui procurar o meu pastor, que eu estava muito bravo, porque eu fazia um esforço terrível, arrumava um carro emprestado, fazia as compras, montava a cesta, e tinha poucos irmãos que iam lá me ajudar, e eu fazia tudo, e tá vendo, olha lá, é os que montou lá. E aí, as pessoas que iam pegar as cestas, elas eram mentirosas, elas falavam coisas que eu sabia que não eram verdades, né? Então, elas floreavam muito a necessidade delas. E aí, eu fui reclamar, né?
Não tem jeito. A pessoa é assim, não, ela não merece, ela não precisa. Ela olha até ela recebe cesta em tal lugar, então ela vai em casa para pegar a cesta. Aí o pastor me escutou lá, me escutou, ergueu a sobrancelha assim, vocês sabem quem é, né? Aí falou assim: Elvis, o amor de Deus não é para quem precisa, não é para quem merece, é para quem precisa. Aí o que eu fiz, né? Fechei minha boca, tá bom, obrigado. Porque, irmãos, Deus tinha me dado a capacidade de fazer alguma coisa e eu estava fazendo pela minha vontade, na minha força. Eu fazia tudo o que eu podia. Porque Deus me deu aquela capacidade de gerenciar os recursos, de trabalhar aquilo ali e em proveito de alguém. E aí depois eu achava que eu tinha que dar para quem eu queria, quem eu, no meu julgamento, precisava, ponderar merecimento, ponderar necessidade. Será assim que Deus quer que a gente distribua o amor dele? Que você olhe para as pessoas e pensa assim: aquela lá merece, aquela lá não precisa, aquela lá não vale a pena. Irmãos, é claro que eu me envergonho disso, mas eu já fiz isso. Bom, não me deixou sozinho nessa. Vocês também já fizeram isso? Ou só foi eu e a Nelza? Só nós dois, né? Isso que é só nós dois, viu, Nelza? É só nós dois. Gente, tem uma palavra que eu acho que já até saiu fora de moda. A Maria já usou ela aqui esses dias, numa reunião que a gente teve, que chama estilo de vida. Eu acho que se encaixa. Amar as pessoas devia estar nesse nosso estilo de vida. Devia ser o nosso estilo de vida. Amar as pessoas, porque isso é a manifestação de Deus em nós, e foi para isso que nós fomos criados. Aí eu pergunto, irmãos, por que eu venho falar hoje sobre o amor de Deus? Eu acredito que é uma coisa que nós já falamos repetidas vezes aqui. Amados, eu entendo que quando a gente não manifesta Deus, meus irmãos, quando nós vivemos para nós mesmos, a gente vive uma vida sem significado, uma vida medíocre. A gente pega a palavra e distorce ela. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Aí a gente acha que vai vencer em tudo que fizer, em qualquer escolha que a gente fizer. Nós somos vencedores quando a gente escolhe a palavra de Deus. Quando nós escolhemos a direção do amor de Deus. É aí que nós somos vencedores. Outra palavra que a gente costuma usar em proveito próprio é aquela que está em Romanos, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí depois tem lá, né, daqueles que caminham segundo o seu propósito. Amados, essas coisas foram ditas porque o que vai nos fazer vencedores, o que vai cooperar, é a própria vontade de Deus. Não é a nossa vontade, não é a nossa necessidade. Amados, nós temos que caminhar na vontade de Deus, e isso nos fará satisfeitos. E eu falo isso hoje, porque é o seguinte: aqui nos cultos nós temos um momento que a gente ora pelas pessoas. Porque entendemos, né, e cremos que as pessoas que nós conhecemos e que ainda não conhecem Deus, elas precisam experimentar do amor de Deus de alguma forma. Elas precisam. E você é essa ponte. Mas, amados, antes de ser essa manifestação de Deus, eu estava bebendo uma água com um bichinho. Amados, antes de ser essa manifestação do amor de Deus na vida das pessoas lá fora, irmãos, nós precisamos ser manifestação da vida de Deus daquelas pessoas que estão próximas mesmo a nós, os nossos relacionamentos primários, aquelas pessoas dentro da nossa casa, e até nós aqui mesmo, aqui dentro da nossa igreja. Nós temos que ser a manifestação do amor de Deus entre nós, meus irmãos.
Percebendo, para que Deus seja exaltado através da nossa vida, nós temos que perceber as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a dificuldade do irmão. Aí, claro que alcançar as pessoas lá fora é a nossa missão, é um mandamento. Nós devemos nos preocupar com isso, mas nós temos que preocupar também com a nossa saúde aqui. O amor de Deus se manifesta aqui entre nós de tal forma que nós nos sentimos amados. Nós não estamos criando crentes, irmãos, inseguros porque não se sentem amados, fracos na fé, porque não experimentam do amor de Deus através das nossas vidas, através da nossa paciência, da nossa edificação, da nossa exortação, do caminhar junto com a gente. Estamos cuidando uns dos outros, meus amados. É claro que quando eu escrevi essas coisas aqui, eu trouxe para a minha vida, para a gente refletir sobre essas coisas. Estamos cuidando uns dos outros. O Marcelo orou aqui hoje pelas crianças, né? Assim, nós temos pessoas que cuidam das crianças aqui na igreja. Mas nós temos também pessoas pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E precisamos cuidar uns dos outros aqui. Não escutei. Não sei para quem que ela se referiu. Aqui não tem idoso. Né? Jean, tem algum idoso aqui, Jean? Só se for meu sogro que está ali hoje, bonitinho ali, sentadinho ali, ó. Amados, poder de Deus já está em nós. E ele tem que ser exercido. Amados, tem algumas coisas que a gente pode fazer confusão. Porque como é que então o amor de Deus vai se manifestar na nossa realidade? Irmãos, eu acredito que a revelação que eu preciso está aqui na Bíblia. Eu não tenho essa revelação de adivinhar se o irmão está precisando de alguma coisa. Eu só descubro se alguém me falar. Então, a manifestação do amor de Deus também está na contrapartida da pessoa ter humildade de falar, eu estou precisando. Eu estou fraco. Eu tropecei. Me ajuda. Aí a manifestação do amor de Deus na minha vida é não julgá-lo, não exortá-lo em amor, ajudá-lo, ter paciência, procurar entendê-lo e caminhar com ele. Será que aí quantas vezes eu caminhei com alguém e a pessoa repetiu os tropeços várias vezes? Irmãos, não interessa, o amor de Deus, ele é tão grande que ele cobre uma multidão de pecado, irmão. E aí, isso que tem que preencher meu coração, me levar a ser capaz de amar as pessoas de tal forma que elas se sintam amadas. E esse amor vai agir de uma forma sobrenatural, que elas vão perceber o amor de Deus, e esse amor de Deus vai se manifestar na vida dela também, e ela vai ser transformada. Como que podemos manifestar o amor de Deus entre nós, irmãos da fé? Aí você vai falar oração, claro, oração. Mas eu falo também que a gente tem que ver, perceber, perguntar sobre as necessidades, sobre os problemas. E as pessoas também, a contrapartida é que quem tem necessidade fala, e quem pode, abençoa. Pode ser uma necessidade espiritual, pode ser uma necessidade material. O amor de Deus te move de forma que você também fale da sua necessidade. E amados, nós não vamos ter um testemunho eficiente se a gente pular a etapa. Queremos alcançar as pessoas, precisamos ser uma igreja forte, porque o amor de Deus está em nós. E esse amor é sentido, é repartido e ele prevalece.
Estamos aqui inteiros, porque também na nossa casa nós temos que ser assim. A nossa casa tem que ser o lugar que o amor de Deus se expressa inicialmente, porque os nossos filhos percebam, se pareçam conosco. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Amém, irmãos? E para isso, irmãos, nós temos que amar as pessoas. Amarmos uns aos outros. Sermos os portadores do amor de Deus, a manifestação do amor de Deus na vida aqui uns dos outros aqui. Aí nós somos fortalecidos, aí nós somos capacitados. Então, a escada é nossa casa, nossa igreja, nossa missão. Amém, irmãos? Você crê que Deus pode te usar? Eu creio que Deus já está te usando. Deus nos usa. Deus quer, Ele não está nos desafiando. Nós somos filhos. Deus espera apenas que nós deixemos o Espírito dele agir em nós, de tal forma que ele prevaleça, e isso seja visto, percebido, reconhecido, experimentado. Amém, irmãos? Você crê que o poder de Deus não está em você? O amor de Deus já está em nós, já recebemos o poder, já somos filhos, nós não podemos alegar que nós temos problemas de identidade. Nós somos filhos. Se você tem alguma dificuldade sobre isso, a igreja está aqui para se relacionar com você e você manifestar aqui a sua dificuldade. E ser filho gera em nós o poder. E Jesus morreu, ressuscitou, e depois voltou para o Pai e deixou o Espírito para nos dirigir. E para o Espírito nos dirigir, a nossa vontade tem que ficar em segundo plano. O Elvis não quer fazer a vontade de Deus, mas a presença de Deus em mim me capacita a fazer essa vontade. Então eu deixo a minha vontade de lado para fazer a vontade dele. Não consigo fazer isso todo o tempo. Por isso que eu preciso da igreja. Eu preciso do amor. Meus irmãos, eu preciso do amor de vocês, viu? De cada um aí. Eu preciso do amor de vocês. Me amparando quando eu tropeço, me exortando, me animando quando eu preciso, que eu estou fraco. Porque vocês são a expressão do amor de Deus na minha vida. E nós devemos ser essa expressão na vida de cada um. Amém, irmãos? Enquanto os nossos irmãos vão cantar algum cântico, vão cantar cântico, oh, glória a Deus. Então, vamos só, você cante junto, seja a sua oração.